me acompanha aqui no YouTube ou lá no Instagram deve saber que eu adoro Stephen King. Então eu tô super animada para esse vídeo de hoje em que a gente vai falar sobre um livro que é muito icônico na bibliografia do autor. Antes eu só quero deixar um aviso aqui, que eu já fiz um vídeo sobre Stephen King falando por que eu gosto tanto da obra dele. Eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem depois. Mas voltando ao vídeo de hoje, então a gente vai falar sobre O Cemitério, que como eu falei, é um livro muito clássico do Stephen King. A Suma fez essa edição aqui com a jacket do filme, mas por baixo a gente tem a capa que todo mundo conhece. Vou deixar assim pra gente falar sobre o livro. A ideia desse vídeo surgiu justamente porque a Suma me convidou para fazer a leitura coletiva desse livro e em maio eu realmente mergulhei em todas as formas possíveis dessa história e aí eu achei que seria legal falar sobre o livro, falar sobre a adaptação de 1989, falar sobre a sequência dessa adaptação e falar sobre o remake que foi lançado em maio desse ano. Antes de você continuar, quero só dizer e avisar que eu não economizei em spoilers, então vai ter spoiler de tudo isso. Então se você não leu ou não assistiu O Cemitério ou O Cemitério Maldito, eu recomendo que você pare por aqui. Agora, se você já leu ou assistiu ou não se importa de pegar uns spoilers, eu convido você para falar sobre essa história maravilhosa criada pelo Stephen King. Bom, então, O Cemitério foi um livro lançado em 1983, é o 9º livro do Stephen King. Na verdade, ele não queria muito publicar esse livro, ele escreveu e deixou lá esquecido numa prateleira, até que a esposa dele, a Tabitha King, encontrou, leu, gostou e falou que ele deveria publicar. Na época ele estava com umas questões contratuais com a editora e ele precisava publicar um livro novo, então ele acabou pegando O Cemitério. Mas eu acho que ele não imaginava que essa história, que realmente é muito sombria, fosse conquistar tanta gente, fosse se tornar um clássico entre os livros dele e também no cinema dos anos 80. Então, antes de começar a falar sobre o livro, eu vou contar a sinopse rapidinho pra vocês. Pra quem não sabe, né, O Cemitério conta a história do Louis Creed e a família dele. Ele é um médico e aí eles se mudam pra cidade de Ludlow, no Maine, onde se passam todas as histórias do Stephen King, pra trabalhar na Universidade do Maine como médico. E aí quando eles chegam lá, eles conhecem o Jude Crandall, que é um vizinho super bacana, e o Jude leva eles por um passeio lá pela propriedade, né, que eles compraram. E nessa propriedade tem o Pet Cemetery, ou Cemitério de Bichos, como a Suma traduziu, onde as pessoas enterram os bichinhos delas. E isso mexe muito com a Ellie, que é a filha mais velha do Louis, que tem o gatinho, o Church, porque ela começa a ficar preocupada no dia em que ela vai perder o gatinho dela. Infelizmente isso acontece alguns dias depois, o gatinho é atropelado, e aí como a Ellie não tá em casa, o Louis decide que não vai contar pra ela, e aí o Judd dá a ideia deles enterrarem, né, o bichinho, mas em vez de enterrar o Church no Pet Cemetery, o Judd dá a ideia deles enterrarem o bichinho em outro lugar, em outro cemitério mais pra frente, onde tudo que é enterrado lá acaba voltando à vida. Mas é claro, né, que os animais ou as pessoas que são enterradas nesse outro cemitério não voltam normais, né? Não voltam como elas eram antes de morrer, como o Louis vai acabar descobrindo quando o Church voltar. Então essa é a sinopse, muitas coisas vão acontecer, pessoas vão morrer, pessoas serão enterradas e pessoas ressuscitarão, mas já vamos falar sobre isso. Antes eu queria só dizer que talvez O Cemitério seja um livro difícil para Stephen King, porque tem muito da história dele nessa história. Calma, ele não enterrou ninguém, ninguém ressuscitou, mas todas as outras coisas, né, muitas das outras coisas dessa história realmente aconteceram na vida do King, então eu vou contar quais são aqui rapidinho. Bom, assim como Louis, o Stephen King realmente se mudou, né, para uma cidade do Maine, mas foi para Orrington. Então ele se mudou para essa cidade para trabalhar na Universidade do Maine, claro que não como médico, né, e sim como escritor. A propriedade dele realmente tinha um Pet Cemetery, e até onde a gente sabe, era só o Pet Cemetery mesmo, não tinha nenhum outro cemitério misterioso e com forças malignas e sobrenaturais. Mas a filha dele, a Naomi, realmente perdeu o gatinho que ela amava, que era o Smucky, e eles realmente enterraram o gatinho no cemitério de bichos e até fizeram uma plaquinha, tudo que aparece tanto no livro quanto no filme, que é a placa Smucky. Ele era obediente, então quem leu ou quem assistiu vai saber. Foi aí então que ele tomou a decisão com a esposa dele de contar, né, pra Naomi o que realmente aconteceu. Isso foi diferente do livro e obviamente a Naomi ficou muito chateada e revoltada, e aí ela falou uma coisa que está no livro, que é essa parte em que a Ellie fala
Não quero que Church morra nunca. Ele é o meu gato, ele não é o gato de Deus. Deus que fique com o gato dele. Deus pode ter todas as drogas de gatos que quiser e matar todos eles, mas Church é meu. Então isso aqui foi na verdade algo que a Naomi falou. E foi nesse momento, na vida real, em que o Stephen King teve a ideia para escrever o cemitério, né? Ele pensou, bom, e se eu fizesse uma história em que tudo que for enterrado no Pet Sematary, na verdade, volta à vida. Então, de uma sequência de fatos reais que realmente aconteceram na vida do Stephen King, o autor tirou a ideia para escrever o cemitério. E talvez por isso a história seja tão boa, mas talvez por isso também seja um pouco mais difícil para ele lidar. Então, falando sobre o livro, eu acabei assistindo a adaptação de 2019 primeiro, porque eu achei que eu não ia ler antes, então eu fui logo assistir, porque eu tava curiosa, e beleza. E aí no mesmo dia, quando eu voltei pra casa do cinema, eu recebi o e-mail da Suma me convidando pra fazer a leitura coletiva, então por isso que eu acabei invertendo a ordem dessa vez. Mas na verdade, assisti ao filme, eu vou falar sobre ele, o que eu achei e tudo mais, mas assistir ao filme só me deixou mais curiosa pra ler o livro, porque o filme é legal, mas obviamente ele é muito mais superficial do que o livro. E eu fiquei muito curiosa, né, conhecendo o Stephen King e todas as maravilhas que ele faz, eu fiquei muito curiosa pra ver como que, na verdade, ele desenvolveu essa história. Então, na verdade, assistir ao filme só me deixou mais animada pra fazer essa leitura. Como eu sempre falo, o Stephen King, muito embora seja considerado o rei do terror, não faz o que eu chamo de terror pelo terror, né? As histórias dele sempre tem muitos elementos, sempre tem realmente um enredo, tudo tem um porquê e ele explica esses porquês de uma maneira que só ele sabe fazer. Então, e o cemitério é muito legal como ele explora a questão da morte, né, que é um elemento bastante presente nos outros livros dele, mas nesse livro é de uma forma diferente, porque ele mostra como cada pessoa lida, né, com a morte. Então a gente ali na família do Lewis, a gente tem ele que meio que não ignora, mas ele meio que não trata aquilo como uma realidade dele. Por ele ser médico e ver isso todos os dias, não é que ele seja indiferente à morte, mas ele obviamente trata a questão com uma naturalidade muito maior. Aí a gente tem a Rachel, né, a esposa dele, que tem uma história muito traumática envolvendo a morte da irmã, e ela tem uma relação muito complicada com essa questão, porque ela não quer falar sobre isso, ela não quer que falem sobre isso perto dela, é realmente como se fosse uma fobia. E a gente tem a Ellie, que não tem nenhuma familiaridade com a morte. A gente acompanha esse momento em que ela se depara com isso pela primeira vez, e aí a gente tem essa batalha entre Lewis e Rachel sobre de que forma apresentar essa questão para a menina. Nas histórias do Stephen King, e eu acho que nessa principalmente, não é o que vai acontecer, e sim como, por quê, né? Eu acho que essa é a parte mais legal. E ele desenvolve sempre as histórias de uma maneira incrível, e nessa ele não deixa a desejar mais uma vez. Eu já vi pessoas comentando que o livro é muito grande, assim, pra história que ele traz, que é um pouco lento. Eu sinceramente não achei. Acho sim que a leitura dos livros do Stephen King às vezes é um pouquinho mais devagar, mas esse aqui eu achei muito fluido, eu li realmente bem rápido, eu só não li mais rápido porque eu tava tentando respeitar as metas da leitura coletiva, mas esse aqui eu achei um livro bem fluido assim, então é até um livro que eu recomendo pra quem quer começar a ler Stephen King. Mas realmente, apesar da leitura ser fluida, as coisas demoram pra acontecer. O autor realmente ambienta a gente muito bem, ele sempre faz isso, mas nesse eu acho que tem realmente um contexto maior. Eu acho que não teria sido possível pro Stephen King desenvolver esse assunto, desenvolver essa trama de uma maneira incrível e de uma maneira que faz realmente a gente refletir também sobre o assunto, se esse livro não fosse construído dessa maneira. Se ele fosse só em torno do Pet Sematary e de enterrar ou não as pessoas que morrem lá, poderia ser um conto, né? Seria um conto mais voltado para a questão realmente sobrenatural e do terror, de mortos-vivos e tudo mais. Mas nesse livro, embora tenha esse lado também, o Stephen King explora muito mais outras coisas, né? Como ele sempre faz nos livros dele. Então ele explora muito essa questão da morte que eu falei e como cada pessoa lida com ela e como a morte realmente é inevitável, né? Não importa a forma como você lida com ela, se você ignora, se você enfrenta, se você se perde na dor. O que importa é que ela vai acontecer em algum momento, seja com você ou com as pessoas ao seu redor, e você vai ter que lidar, seja da melhor ou da pior maneira. Uma curiosidade sobre esse livro é
que há alguns anos, sei lá, em 2017 ou 2018, o Michael C. Hall, que é do seriado Dexter, ele gravou o audiobook de O Cemitério, o Stephen King ficou curioso, foi escutar, e aí ele lembrou, né, porque fazia 25 anos que ele não tinha contato com esse livro, e aí ele realmente lembrou do que ele escreveu, de como essa história é sombria, como esse livro é dark, e eu acho que uma grande diferença que O Cemitério tem para os outros livros do autor é que aqui a gente não tem um final redentor, sabe? Stephen King aqui ele não ameniza nada, é tudo muito realmente cru, sabe? Talvez seja isso que tenha incomodado ele, mas eu acho que é por isso que esse livro se destaca, porque ele realmente trata a morte como isso que eu falei, como uma coisa inevitável, uma coisa pesada e triste, mas que você precisa lidar em algum momento da sua vida. E nem sempre você vai lidar da melhor maneira possível, mas a gente lida como a gente pode. Então eu acho que realmente nesse livro não cabia um final redentor, mas eu acho que essa é uma das grandes diferenças entre O Cemitério e a maioria dos outros livros do Stephen King. E a melhor parte, eu vou ter que contar um spoiler pra falar sobre a melhor parte, o que acontece. Em um momento da história, o Gage é atropelado por um caminhão, né? Ele é um menino de 2 anos, então ele morre. E aí, qual a ideia brilhante do Lewis? Enterrar o filho neste cemitério Micmac. E o menino volta, mas é óbvio que ele não volta normal e enfim. Mas esse é realmente só o clímax da história, acontece nas, sei lá, 30, 40 páginas finais, porque o que realmente é legal nessa história é a gente ver todo o desenvolvimento, a construção do Lewis, porque ele é um homem bom, né? Ele só quer o melhor para a família dele. E quando ele enterra o Church lá no cemitério Micmac, ele fica, né, isso mexe muito com ele, porque ele sabe que ele mexeu com coisas ali que não são naturais, né? Mas quando o Gage morre, ele fica tão sentido, né, pela perda e também tem uma questão de culpa, que ele decide enterrar o menino lá. Mas não é uma decisão simples, a gente acompanha isso, todo esse processo dele pensando se ele deve ou não fazer isso, se ele vai ou não fazer isso. No fim, a gente não consegue saber se ele realmente enlouqueceu, né, se a dor foi tão grande que ele meio que deu uma desequilibrada, ou se ele estava sob o poder de forças malignas. Eu tenho a teoria de que ele estava tão vulnerável por causa da dor e da culpa que ele acabou ficando vulnerável também a esses poderes sobrenaturais. Mas é uma questão para se pensar e é também uma questão para se colocar no lugar do Lewis, porque a gente gosta de pensar que a gente ia fazer tudo certo, né? Que ninguém ia enterrar ninguém nesse cemitério Micmac, mas não sei. Então fica a reflexão sobre O Cemitério. Caso não tenha ficado claro ainda, eu amei esse livro. Foi realmente assim, eu esperava muito dele por tudo que todo mundo fala, mas foi ainda melhor do que eu esperava. Então é uma leitura que eu recomendo demais. Novamente, pra quem tá querendo começar a ler Stephen King, esse é um bom livro. Então O Cemitério fez muito sucesso e aí 6 anos depois resolveram fazer uma adaptação que tem a direção da Mary Lambert, o Dale Midkiff como Lewis Creed e a Denise Crosby como a Rachel. E quem que fez o roteiro? O próprio Stephen King. Então, como ele não gostava tanto desse livro, ele achava esse livro muito dark, fica essa dúvida por que ele escolheu fazer esse roteiro. E aí ele contou que ele queria fazer esse roteiro para tentar tornar a história um pouco melhor ou para realmente enfrentar essa história que mexe tanto com ele. Porque, segundo o autor, né, e eu concordo, quanto mais a gente enfrenta uma história, quanto mais a gente lida com ela, trabalha com ela, mais anestesiada a gente vai ficando, menos vulnerável a essa história a gente vai ficando. Então, acho que ele usou essa questão de fazer o roteiro, de escrever o roteiro como uma catarse, né? Um processo catártico, e não sei se funcionou, mas fato é que esse filme realmente é muito fiel ao livro. E ele não ficou satisfeito não só em escrever o roteiro, ele também fez uma aparição no filme bem rapidinha como pastor lá num funeral. Eu não sabia disso, então eu tô lá assistindo e de repente aparece uma pessoa que eu falo, esse aí eu acho que é o Stephen King, e realmente era, mas enfim, isso aí é só realmente uma observação, uma curiosidade para vocês não perderem quando vocês forem assistir a adaptação de 1989. Então, como eu falei, essa adaptação, ela é realmente muito fiel ao livro. Eu acho que a adaptação de 89 conseguiu explorar muito bem a questão do Lewis, né? Todo esse processo dele que eu falei que existe no livro, obviamente não com tantos detalhes, mas eu acho que as ideias ficaram bem claras ali. E eles exploram um pouquinho mais também a questão da Ellie. A Ellie no livro, ela tem uma sensibilidade, ela meio que consegue sentir que as coisas não estão bem, ela tem esse papel
premonitório no livro, e no filme de 89 eles conseguiram pegar um pouquinho disso também. No final ficou bem fiel e ficou bem dark como o livro, né? O King acabou falando que era muito sombrio, mas ele manteve muito disso também no filme, né? É um pouquinho difícil falar sobre filme de terror dos anos 80, porque tinha muito aquela pegada trash, né? Os efeitos visuais também não eram tão bons quanto hoje em dia. Então esse filme, se você for assistir, ele tem alguns momentos bem trash, né? De efeitos ruins ou de estilo mesmo. Mas isso não compromete o filme, eu só tô fazendo uma observação aqui porque a gente não pode ignorar, mas eu acho que a gente também não pode levar isso tanto em consideração porque é uma coisa que tá muito atrelada ao cinema de terror da época, né? Então não dá pra ignorar, mas também não dá pra usar como avaliação. E o King acabou gostando bastante do filme, obviamente, né? Porque ele fez o roteiro, porque ele considerou que esse filme era realmente um filme de terror adulto. E eu concordo com ele, acho que o Cemitério, como eu falei sobre o livro, tem muitas questões para serem refletidas e eu acho que o filme conseguiu trazer isso. Outra curiosidade é que o Ramones é a banda preferida de Stephen King, uma das, né? Eles aparecem muito no livro, ele faz várias referências aos Ramones. Então, quando estava sendo feita essa adaptação, o autor sugeriu que os Ramones fizessem uma música para o filme e foi aí que nasceu Pet Sematary. Foi uma música feita pelos Ramones especificamente para o filme, então não tem só o título igual ao do livro, mas quando você lê a letra você realmente vê partes da história, ele meio que reconta a história em forma de música. E além do Pet Sematary, outra música que toca também no filme de 89 é Sheena is a Punk Rocker, que toca no caminhão que vai atropelar o Gage. Depois disso, então, os Ramones realmente consolidaram o sucesso e acabou que Pet Sematary é um dos maiores sucessos deles. Até hoje é um clássico do rock. Eu gostei bastante do filme, eu gosto muito da atmosfera de filmes de terror dos anos 80, apesar de ter esse lado trash, e também gosto desse lado trash, mas eu acho que, como eu falei, o filme de 89 realmente conseguiu trazer essa atmosfera que tem no livro do Stephen King e conseguiu trazer os pontos principais, né, as reflexões, os dilemas, a construção dos personagens, a evolução deles, principalmente do Louis. Então eu acho que é uma adaptação muito legal. Quando eu postei no Instagram que eu tinha assistido, algumas pessoas vieram me perguntar onde eu assisti e eu assisti aqui no YouTube, eu aluguei aqui no YouTube por, sei lá, R$4,99 se não me engano, e vale muito a pena, principalmente se você lê o livro e ou se você gosta de cinema dos anos 80. Bom, então, como o Cemitério Maldito foi realmente um sucesso, né, em 89, o que aconteceu? Eles resolveram fazer, obviamente, uma sequência. Então, em 1992, a Mary Lambert voltou para dirigir o filme novo. E tem o Edward Furlong no elenco. Ele interpretou John Connor em O Exterminador do Futuro 2, que é de 1991, então ele estava como um ator mirim promissor e ele estrelou o Cemitério Maldito 2, só que eu lamento dizer que esse filme é muito ruim. Primeiro porque ele não traz nada novo, então na verdade é realmente, pra mim, pareceu um filme só pra ver se pegava, né, no sucesso aí do filme de 89, então ele não traz nenhuma reflexão, ele não traz nenhum dilema, ele não acrescenta muita coisa. E também não é um filme bom como um filme de terror, de qualquer forma, porque ele é muito trash mesmo, então não vale a pena assistir. Eu assisti porque eu peguei passando no canal Sci-Fi sem querer, e aí eu acabei assistindo, mas assim, ignorem a existência desse filme porque não é legal. Agora vamos falar sobre a adaptação de 2019, que tem a direção do Kevin Koch, eu não sei se é assim que fala, porque tem uma trema, e do Dennis Widmyer, com roteiro do Jeff Buller. Então o Stephen King não teve nada a ver com esse filme, obviamente só o livro, né, mas ele não trabalhou no roteiro em nada. A gente tem o Jason Clarke como o Louis Creed e a Amy Seimetz como a Rachel. E eu acho que esse filme novo, ele tem também a atmosfera do livro, né, claro que de uma maneira diferente. Assim, ele tem várias diferenças, mas eu não vou ser preciosista do tipo reclamar que a casa do filme de 2019 não é branca como a do filme de 89 e no livro, tá? Eu, tipo, não acho que isso influencia, eu acho que o importante é ter essa atmosfera. Então, quando a gente chega lá no Pet Sematary do filme de 2019, a gente tem aquela mesma sensação. Só que, assim, o filme tem uma mudança muito grande, que é uma mudança que, na verdade, dividiu opiniões aí, que é a seguinte: no livro e no primeiro filme, né, de 89, quem morre é o Gage. E nesse filme novo, quem morre é a Ellie. Falando assim, eu sei que parece uma mudança muito grande,
E é uma mudança muito grande, mas eu acho que faz todo sentido, porque no filme de 89, as cenas em que o Gage, né, depois que ele voltou de ser enterrado, são toscas, entendeu? Na época, talvez não fosse, mas hoje a gente vê e a gente dá risada. Então o filme acaba perdendo muito aí, né? Você acaba perdendo muito da atmosfera e até do lado sombrio, porque dá pra ver claramente que o menino é um boneco. Então eu sei que hoje em dia tem vários efeitos especiais e etc, mas eu acho que com a Ellie sendo a morta-viva, a gente ganha muito mais na profundidade do filme. A Jutta Hans, que é a atriz que interpreta a Ellie, ela foi muito bem, porque ela começa o filme muito fofa, ela é muito simpática, uma criança muito querida, e aí depois que ela morre, né, e aí ela volta, obviamente ela volta, né, daquele jeito, e ela conseguiu trazer realmente isso, algo que não seria possível com um boneco bem feito, ou com um efeito especial. Então eu acho que, apesar de eu ser chata e até preciosista muitas vezes quando a gente fala de adaptação de livro, eu acho que foi uma escolha sensata e acho que funcionou, porque realmente a melhor parte do Cemitério Maldito de 2019 é ver como a Ellie voltou ruim, né? E o próprio Stephen King aprovou essa mudança justamente pelo fato de que com uma atriz, né, uma pessoa, realmente você consegue ter muito mais profundidade, muito mais naturalidade do que com um boneco ou um efeito visual, por melhor que ele seja. Então, eu sou do time que aprova a mudança. Eu acho também que essa adaptação de 2019, ela explorou muito mais a história da Rachel. Com isso, a gente tem mais também do jump scare, porque no filme de 89 a gente não tem tantos momentos de susto. Nesse de 2019 tem bastante momento que você leva aquele susto, porque é o que as pessoas gostam hoje em dia, né? Então talvez essa tenha sido a forma que eles encontraram de explorar mais esse lado, mas eu achei legal porque acabou trazendo também a história da Rachel, que no outro filme também é explorada, mas não tanto. Algumas pessoas acharam que o ritmo do Cemitério Maldito novo é um pouco lento. Eu não senti isso, mas eu acho que ele ainda é um pouquinho mais rápido do que o filme de 89. E eu acho que ele vai em uma crescente, assim como o livro, em que as coisas vão acontecendo devagar, você vai criando aquela expectativa, você vai se envolvendo naquela atmosfera e de repente no filme, quando isso acontece, tipo, tudo acontece. E daí ele vem realmente com aquele terror de um perseguindo o outro, um querendo matar o outro, enfim. Então, assim, eu ainda prefiro o fim do filme de 89, não só porque ele é mais fiel ao livro, mas porque eu achei ele mais dark. Mas eu gosto também do fim do filme de 2019, porque ele traz essa coisa mais frenética. E já que eles mudaram, né, a questão da Ellie e do Gage, por que não mudar o resto, né? Eu acho que fez sentido. E eu sou da opinião que, assim, já que é um remake, né, uma adaptação barra remake, vamos mudar algumas coisas, vamos trazer alguma novidade pro público, né, pra quem já assistiu, pra quem já conhece a história. Então, eu acho que, como já existe esse filme de 89, essas mudanças do filme de 2019 não comprometeram a adaptação remake, né? Eu acho que foi realmente mais como se fosse uma variação daquela história e uma variação bem feita. Então, por mais que o Cemitério Maldito de 2019 não tenha sido um sucesso estrondoso, é claro que as pessoas começam a falar sobre sequências e tudo mais, mas os diretores disseram que se houver um segundo filme, né, de Cemitério Maldito, vai ser uma prequel. E eu acho que realmente esse é o melhor caminho, porque eu acho que tem tantas coisas para serem exploradas no livro, né, que poderiam ser exploradas em um filme com acontecimentos anteriores a essa história, que ia ficar bem legal, né? Então, tô torcendo pra que saia e que seja bom, né? Porque se for pra ser que nem o filme de 92, eu passo. Bom, então acho que deu pra dar um panorama geral sobre o livro, sobre os filmes, né? Eu acho que, na verdade, assim, eu prefiro a adaptação de 89, mas só porque eu sou preciosista mesmo, apesar de eu tentar não ser, né? Eu ainda sou, então eu acabo preferindo essa versão de 89, mas eu gostei bastante do filme de 2019, é que eu acho que, como eu falei, são momentos do cinema de terror diferentes, né? Então o filme de 89, ele foca um pouco mais no contexto, eu acho que ele dá mais destaque pro que acontece dentro dos personagens, mas o filme de 2019 foca um pouquinho mais nesses jump scares, mas não deixa de ter o contexto, não deixa de trazer uma reflexão, de trazer um dilema, então eu acho que isso que importa. E o mais legal mesmo é realmente poder desfrutar, né, dessa história, desse pequeno universo que Stephen King criou. Então
Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, com certeza foi muito divertido assistir todos esses filmes, ler o livro, depois pesquisar e agora gravar o vídeo, então eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar aqui embaixo a resenha do livro, o link pra compra, e também eu vou deixar o link do filme aqui no YouTube. Se você já leu e ou assistiu O Cemitério Maldito, me conta aqui a sua opinião, o que você achou dessa história, o que você faria no lugar do Louis, se você prefere livro, se você prefere filme, qual filme você prefere. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo, e logo mais eu volto com um novo.